Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das fraquezas de software mais críticas que existem quando o assunto é injeção de dados. É a CWE-77, mais conhecida por aí como Command Injection. É uma falha que parece sutil, sabe? Mas o potencial de estrago dela é enorme. E para começar, que número é esse que está na tela? 13. E não é um número aleatório. Essa é a posição que a CWE7 ocupa na lista das 25 fraquezas de software mais perigosas de 2024. E esses números contam uma história que, olha, é preocupante. A CWC77 não está só no top 25. Ela subiu 3 posições de um ano para o outro. Isso mostra que a ameaça está crescendo, e rápido. A pontuação de perigo dela é de 6,74 e, mais importante, já existem 4 vulnerabilidades conhecidas e sendo exploradas por aí. Ou seja, isso aqui não é uma ameaça teórica, é real e está acontecendo agora. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem direta. Afinal, o que é essa ameaça que fica ali, escondida no meio do código? Bom, a definição oficial diz o seguinte: a injeção de comando acontece quando um software monta um comando usando dados que vêm de fora, dados que não são confiáveis, tipo uma entrada de um formulário na web, só que ele não consegue limpar ou neutralizar certos caracteres especiais. E são justamente esses caracteres que podem mudar completamente o que o comando deveria fazer. Certo, mas como é que um atacante consegue explorar isso na prática? Vamos quebrar esse processo em partes. Para entender, pensem comigo. É como dar uma ordem para uma aplicação, mas alguém, um atacante, de forma muito esperta, anexa uma segunda ordem, maliciosa, bem no finalzinho da primeira. O grande problema, a aplicação vai lá e executa as duas, sem nem piscar, tratando a ordem do invasor como se fosse legítima. A anatomia do ataque, na verdade, é bem simples. Primeiro, o aplicativo constrói uma string de comando esperando receber uma informação normal. Aí, na segunda etapa, o atacante injeta a sua própria entrada, que vem com um elemento especial. E, por fim, é esse elemento, esse delimitador, que engana o sistema. Ele basicamente encerra o comando original e manda executar um novo que foi inteiro fornecido pelo atacante. E o mais impressionante é como uma coisinha tão pequena pode ser tão perigosa. É sério, um único caractere, um ponto e vírgula, por exemplo, pode ser a chave que abre a porta, separando o comando que era para ser executado daquele do invasor. Essa simplicidade toda é o que torna essa falha tão traiçoeira. Então, vamos ao ponto principal. Por que isso importa tanto? Porque, olha, as consequências de um ataque desses são severas. O invasor pode executar comandos que não deveria, conseguir privilégios de administrador, ler ou até alterar dados sigilosos do sistema e, no pior cenário, tomar o controle total da máquina. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco mais complexas. É muito fácil achar que toda injeção de comando é a mesma coisa, mas entender a terminologia certinha é fundamental para sacar o tamanho real do risco. A grande diferença está no escopo, na abrangência. Muitas vezes, quando se fala em injeção de comando, a gente pensa logo na CWE78, que é muito específica, focada em comandos do sistema operacional, como o Bash do Linux. Mas a CWE77, ela é muito, mas muito mais ampla. Ela se aplica a qualquer linguagem de comando. Pensa só, linguagens de script, consultas em banco de dados, arquivos de configuração, a lista é enorme. E é essa amplitude que a torna tão perigosa. A falha pode aparecer em lugares que ninguém espera. Em scripts SED, que são usados para manipular texto. Em comandos SNMP, usados para gerenciar equipamentos de rede. Ou até em linguagens de gráficos vetoriais. A superfície de ataque é simplesmente vasta. Ok, a gente já entendeu o problema, o tamanho dele. Agora, a parte mais importante. Como é que se constrói defesas sólidas contra esse tipo de ataque? A prevenção se apoia em 3 pilares. O primeiro, e o mais importante de todos: sempre que der, use as ferramentas nativas da linguagem de programação em vez de chamar comandos externos. Segundo pilar, se for absolutamente necessário usar um comando externo, ele tem que ser estático, fixo, sem montar sua estrutura com dados que vêm do usuário. E o terceiro pilar, toda entrada externa deve ser tratada como suspeita. É preciso filtrar e neutralizar tudo usando allow lists, que é basicamente uma lista VIP que só deixa passar caracteres conhecidos e seguros. No final das contas, tudo se resume a uma regra de ouro. A defesa mais eficaz de todas é simplesmente evitar construir comandos a partir de entradas externas. Ponto. Se não existe essa construção dinâmica, não tem como injetar nada. É a abordagem mais segura desde o princípio.
E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, que todo mundo que escreve código deveria se fazer. O seu código está construindo comandos de forma segura, controlada? Ou será que ele está, sem que se perceba, executando ordens que vêm de uma fonte totalmente desconhecida? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre um sistema seguro e um sistema completamente comprometido.